Como eu disse, 6 meses de Milei, né? E o Milei começou aí, ele é um sujeito excêntrico, bastante excêntrico. No início, na época em que ele estava fazendo campanha, ele praticamente vestiu ali um personagem, né, da motosserra, da jaqueta de couro e etc. No dia seguinte que ele ganhou a eleição, colocou um terno, penteou o cabelo e apareceu como outro Javier Milei, né? O fato é que ele tomou algumas ações, algumas medidas ao longo desses 6 meses que foram bastante duras, né? Como, por exemplo, terminar com subsídio ali de energia elétrica, água, transporte público. E isso, de certa forma, impactou a população. A economia, no aspecto da inflação, continuou tendo uma hiperinflação, mas a gente começa a ter os primeiros sinais de melhora, né? A gente já teve aí um superávit nesse trimestre e também o primeiro mês de queda da inflação. Vamos falar um pouquinho primeiro sobre a pessoa do Javier Milei. Vamos começar com a pessoa do Javier Milei para depois a gente passar para o plano de governo dele. Javier Milei, a gente até conversava lá na nossa reuniãozinha de pauta, né, Urian? Que ele é ali um populista libertário na sua visão, né? Por conta justamente de ter essa questão aí de trazer durante a sua campanha, né, no momento em que ainda era candidato, a questão de quebrar aí alguns elos de uma economia que já vem sofrendo muito, né? São 40 anos de democracia na Argentina, mas muitos anos de hiperinflação, economia ruim. A Argentina, para quem não sabe, está nos assistindo, pessoal, a Argentina já foi o país mais rico da América Latina no início da década passada, né? E aí, quando você tem a quebra da Bolsa nos Estados Unidos, em 1929, começa a decadência da economia argentina, que já se arrasta por 100 anos, né? Então, e ninguém, seja governo de esquerda, de direita, ninguém está conseguindo terminar esses sobressaltos. E aí vem Milei, um outsider, como a gente costuma dizer, né? Um cara que não era da política e traz ali ideias de acabar ali, enfraquecer instituições, fazer algumas mudanças muito radicais que você muito bem pontuou na nossa reunião como um populista libertário. Então, eu queria que você já começasse falando um pouquinho sobre a figura do Milei. Bom, Milei é uma figura bastante polêmica, bastante caricata, que ficou conhecido principalmente durante as últimas campanhas presidenciais, porque é alguém que vem aí com a promessa de chacoalhar tudo e todos. Então, o que é um populista? Um populista é alguém que, pelo menos na minha definição, ele se enxerga como a única pessoa com legitimidade para governar. Então, a opinião de mais ninguém conta, apenas a dele. E ele vem com esse discurso, um discurso que varia de populista para populista. Então, nós vimos ao longo da história populistas nos diferentes países adotando ideologias mais de esquerda, então unindo o populismo ao socialismo, e populistas mais à direita também unindo ao nacionalismo, que é bem diferente daquele conceito de patriotismo. Nacionalismo é uma ideologia aí que destrói pontes, né, ao invés de construir pontes. Então, o Milei, ele chega com uma união de populismo com um anarcocapitalismo, um libertarianismo, um discurso no qual a elite, sempre para o populismo, existe uma elite a ser combatida. Então, para um populista de esquerda, por exemplo, são os grandes empresários, ou o grande capital, ou os Estados Unidos. Para o Milei, era a casta política, era quem ele coloca como alvo. Então, ele se elege com base nisso, pegando carona numa insatisfação popular com a situação do país, e com certeza é algo que dá pra gente entender, essa insatisfação que existia na Argentina, que, se eu tiver que falar, ainda existe, só que a população tá meio que dando uma chance ainda, grande parte tá comprando a ideia de que aquilo que ele prometeu ainda vai chegar. Não chegou ainda, pelo contrário, você falava, Elaine, desses resultados positivos que estão acontecendo
nesse trimestre de superávit, mas o custo social disso é algo que é muito alto. Então, a população passando fome, a população com dificuldade, com muita inflação ainda, mas pelas promessas de que tudo isso vai mudar em algum momento. Então, só para eu concluir aqui essa apresentação em relação ao populismo, por que a gente coloca isso como algo negativo? Porque populistas ao redor do mundo, ou seja, pessoas com essas mesmas características, têm mostrado ao longo da história que uma vez que elas chegam no poder, elas não querem mais largar o osso. Então, esse mesmo estudo aí que eu estava falando agora, ele foi feito em 46 governos de 33 países e mostrou que os populistas ficam no poder em média 2 vezes mais tempo e que para isso tem 4 vezes mais propensão em mudar as regras democráticas, mudar muitas vezes a Constituição para ficar lá e nunca mais sair. Então, é isso que preocupa. Qual é a sua imagem, que estereótipo você faz do Milei? Elaine, acho que Uri foi muito bem quando definiu o Milei como um populista, mas eu acrescentaria algumas coisas. Primeiro, o populista, no final das contas, ele parte do populismo e escolhe uma ideologia que naquele momento melhor se adeque aos seus objetivos políticos. E o Milei, surfando uma onda que foi surfada no Brasil pelo Bolsonaro, que foi surfada nos Estados Unidos pelo Trump, que foi utilizada pelo Zelensky em determinado momento para que ele fosse eleito na Ucrânia, ele surfou essa mesma onda, ele fez uso do mesmo discurso, ele fez uso da mesma narrativa e, principalmente, ele fez uso dos mesmos exageros que esses fizeram para que, aproveitando de uma excepcionalidade, de uma crise enfrentada dentro daquele país, para que ele pudesse ascender no poder. Então, no final das contas, como qualquer outro populista, ele quer o poder pelo poder. E as medidas que ele vem aplicando, no final das contas, elas surtem efeitos imediatos, mas elas acabam, de alguma forma, achatando ainda mais uma classe menos favorecida na Argentina e, mais do que isso, ele tem, no final das contas, um projeto de poder e não necessariamente um projeto de país. Resta saber qual Argentina nós teremos ao final de tudo isso. Vilela, você concorda que é um projeto de poder? Bom, eu acho que ainda é um pouco cedo, né, para a gente entender um pouco que tipo de populismo está sendo construído, né? Mas aí um pouco do que falou o Acácio e o Iran, eu acho que tem umas coisas bem interessantes aqui. Veja só que é uma questão internacional, né? Então, a Argentina também se envolveu nisso, a Cássio falou de outros países, então a gente tem um fenômeno que leva esses governantes ao poder utilizando-se de características extremadas e ninguém mais do que o Milei trouxe isso, né? Então ele usou várias questões, apresentou-se de uma forma durante a campanha muito exótica, né? A gente tem uma lista até para falar, desde falar com cachorros mortos até outras situações, né? Consultar a mãe de santo de cachorro, exatamente, né? que eu não conhecia, aliás, essa é uma novidade. Mas eu acho que tem algumas características bem interessantes. Que era um projeto para levá-lo a ser eleito, Então, você pega um país com classe política extremamente desgastada. A Argentina, ela tem isso na América Latina em dos seus piores momentos, mais do que em outros países, onde você tinha uma esquerda que estava governando e não teve sucesso na gestão, e uma direita que também não tinha o que apresentar, um centro-direita, e ele chegando ali de uma forma exótica, onde a população quis mostrar que queria uma mudança por completo. Então, acho que naquele momento, ele teve sucesso nisso. Já perto da campanha para ser eleito, eu acho que veio um pouquinho mais do que isso. Eu acho que vieram propostas específicas de como ele pretende conduzir a economia, e aí é bem gozado porque ele bebeu bastante nas propostas do Macri, que o Macri não aprovou quando foi presidente. Tanto é que ele trouxe grande parte da equipe do Macri para compor a sua gestão econômica. Então, aí depois vem algo de concreto que eu concordo com a Cássio que a gente tem que observar. O que você tem agora? Propostas que ele colocou, apresentou, principalmente econômicas, né? Deu até um apelido para a forma como apresentou as propostas, né? Um grande ônibus, algo do tipo, né? Também tudo muito exótico até aí, mas se você pegar as propostas, elas são sólidas. Elas mostram um lado neoliberal,
vai muito no que você também falou. Então aí agora a gente tem que ver se ele vai ter sucesso na implementação dessas medidas ou se na verdade ele foi alguém que construiu uma candidatura que levou a ser eleito, mas que propriamente na hora de executar o projeto não havia. Então, eu acho que agora essas votações, ele até cancelou algumas reuniões internacionais para acompanhar uma votação importante no Senado. Então, ver se essas medidas que ele apresentou vão ser aprovadas. Se forem, vamos ver o resultado econômico. Então, acho que está um pouco nisso. E também concordo com uma outra situação de que uma população tão desgastada com a classe política, empobrecida, num país que tem um passado tão rico como você mencionou, agora também dá um pouco de chance para quem está no poder, para ver se a partir de alguém extremado vem algum tipo de encaminhamento para um país onde soluções moderadas aos olhos do eleitor não trouxeram resultado prático, Mas eu acho que um compasso de espera de ver os resultados do que ele vai aprovar, eu acho que a gente vai ter uma ideia um pouquinho melhor se ele tem ou não um projeto, tanto de conduzir o país, quanto de continuar ou não no poder. Fabrício, fechando aqui a nossa primeira pergunta aqui, o primeiro debate, como é que você enxerga a figura de Javier Milei? O Milei, ele é o retrato de uma população que está desesperada, né, Elaine? Há muito tempo. Outro dia eu me deparei com uma capa da revista Time de 10 de julho de 1989. Na capa estava o Carlos Menem, ex-presidente da Argentina, e a manchete era: esse homem pode salvar a Argentina? 1989 não foi ontem, já faz algum tempo. Então é um país que há muito tempo, muitas décadas, atravessa crises econômicas, crises políticas, sociais e, como você bem destacou, muda governo de esquerda, de direita, de centro, mesmo o governo militar que veio antes ainda na década de 70, e não se resolve o problema do país. Abre espaço justamente para isso que o professor Furriela falou, um presidente com uma figura mais extremista, com ideias mais radicais para tentar resolver algo que se arrasta há muito tempo. Quando você está ali desesperado, diz o ditado, né? Para quem está se afogando, o jacaré é tronco. Então, é um retrato perfeito disso. A população da Argentina cansou de métodos já conhecidos, o kirchnerismo se esgotou recentemente no país, o governo Macri não encantou, não deu certo. Ele, claro, tem muitas propostas que vêm do governo Macri, mas foi um governo que acabou sendo bastante impopular, o governo do Alberto Fernandes também, e isso vai se somando, vai gerando uma bola de neve muito grande que leva à chegada de uma figura como o Javier Milei. A questão que eu acho que fica aqui é a seguinte: ele tem adotado algumas medidas, não conseguiu até o momento aprovar tudo que ele gostaria, a lei ônibus virou uma minivan, a gente pode dizer assim, porque a ideia eram 300 artigos, aí foi cortando, agora são cerca de 50. Quer dizer, é muito diferente a teoria que ele pensava ali durante a campanha da realidade, e isso chega em um momento que a gente tem que ver até onde que ele consegue politicamente esticar essa corda, conseguir manter uma harmonia ali com a base macrista, que dá muita sustentação para ele no Congresso nesse momento, onde ele não tem maioria. E, claro, como que isso vai acabar pesando para a população? Até onde que ele consegue manter esse apoio também popular que ajudou ele a ser eleito com essas ideias? Mas o discurso me parece até, assim, está bem alinhado. Ele prometeu, na posse, que antes da situação melhorar, ela ia piorar. Ainda não está melhorando como ele gostaria, claro, como todo mundo gostaria que melhorasse. Não deu um prazo para ver até onde que vai essa piora. Então, isso, em teoria, ainda está em aberto. Me parece que a gente tem aí um governo que, caso acabe dando errado, ele tem um discurso pronto, vai poder dizer que o Congresso barrou muitas reformas, vai poder argumentar isso tudo, que a oposição jogou contra, que ele nunca conseguiu implementar de fato aquilo que ele gostaria. Mas acho que é essa questão, juntando a população que está completamente desesperada na Argentina e a questão da corda, tu vê até onde que estica, até onde que ele consegue manter esse apoio, é a grande chave para o futuro do Milei político na Argentina.